Hoje trago para vocês 5 histórias, relatos de pessoas que juravam estar sozinhas em casa, até perceberem que algo estava muito errado. Inscreva-se no canal antes que o silêncio da sua casa comece a chamar seu nome. Meu nome é Fernanda. Tenho 32 anos e nunca tive medo de morar sozinha. Sou advogada, independente, acostumada a resolver meus próprios problemas. Mas há 3 semanas, alguém tentou invadir minha casa. Eu estava viajando a trabalho e, quando voltei, encontrei um homem encapuzado tentando arrombar a porta da frente. Ao me ver, ele saiu correndo. Provavelmente o assustei com meu retorno inesperado. A sensação de violação foi horrível. Saber que alguém tentou entrar, mexer nas minhas coisas, me deixava aterrorizada. Decidi instalar um sistema de segurança completo. 4 câmeras, sala, cozinha, corredor e quarto. Gravação contínua, visão noturna, alarme conectado ao celular. Gastei uma fortuna, mas a paz de espírito valia cada centavo. O técnico passou o dia inteiro instalando tudo. Explicou detalhadamente. As câmeras gravariam 24 horas por dia, com armazenamento na nuvem por 30 dias. Eu poderia assistir ao vivo ou revisar qualquer momento pelo aplicativo. A senhora vai dormir tranquila agora, disse ele ao sair. E eu dormi. Pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira sem acordar a cada ruído. No segundo dia, durante o almoço, resolvi abrir o aplicativo por curiosidade. Assisti alguns minutos da noite anterior, tudo normal. Eu chegando, jantando, assistindo TV, indo dormir. No terceiro dia, notei algo estranho. Tenho o costume de revisar as gravações aceleradas pela manhã só para garantir que está tudo bem. Naquela manhã, às 6, coloquei a gravação da madrugada em velocidade 4 vezes. Vi minha figura imóvel na cama por horas. Tudo normal. Até às 3h17 da manhã. Vi meu corpo se levantar. Diminui a velocidade. Assisti minha silhueta saindo da cama devagar, ficando de pé ao lado, completamente imóvel por quase 2 minutos. Então comecei a caminhar. Fui até a sala e fiquei parada no meio, olhando diretamente para a câmera. Meu rosto estava visível. Era eu. Mas havia algo errado. Meus olhos estavam completamente negros, sem íris, sem branco, apenas escuridão. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo devia ser um defeito da câmera, da visão noturna. Tinha que ser. Na gravação, permaneci parada, encarando a câmera por 5 minutos intermináveis. Depois voltei para o quarto e deitei. Eu não me lembrava de nada. Liguei para minha amiga Cristina, que é médica. Contei o que vi. Ela sugeriu sonambulismo. Disse que era mais comum do que eu imaginava, especialmente em períodos de estresse. Fez sentido. Aceitei. Mas naquela noite, antes de dormir, amarrei um barbante na porta do quarto. Se eu saísse, o barbante cairia. Assim, saberia pela manhã. Dormi inquieta. De manhã, o barbante ainda estava no lugar. Respirei aliviada. Mas, só por precaução, fui ver a gravação. Às 3h17, exatamente como antes, levantei. Caminhei até a porta, olhei para o barbante por um longo tempo e com cuidado o removi, abri a porta, saí e depois o coloquei de volta. Senti o chão sumir. O que diabos está acontecendo? Aquilo não era sonambulismo. Sonâmbulos não planejam. Continuei assistindo. Fui até cada câmera, uma por uma, e fiquei parada em frente a todas olhando. Meus olhos, buracos negros infinitos. Depois voltei para o quarto, retirei o barbante, entrei, recoloquei e deitei. Liguei para Cristina em pânico e mandei o vídeo. Ela ficou em silêncio por um tempo e disse: Fernanda, você precisa procurar um neurologista. Urgente. Marquei consulta para 2 dias depois, o mais rápido possível. Enquanto isso, dormi no sofá da Cristina. Não conseguia ficar sozinha. Mas na manhã seguinte ela me acordou pálida. Mostrou o celular,
o aplicativo do meu sistema de segurança. Você não voltou para casa ontem, certo? Não, dormi aqui. Então quem é essa? Na tela, a gravação da minha sala. Uma figura sentada no sofá, de costas. Eu reconhecia o corpo, o cabelo, a roupa que usei ontem. Enquanto assistíamos, a figura virou lentamente a cabeça e olhou direto para a câmera. Os olhos, buracos negros. E ela sorriu. Ficou sentada até às 7 da manhã. Depois caminhou até um ponto cego e desapareceu. Fiz todos os exames. Ressonância, eletroencefalograma, sangue. Tudo normal. O neurologista falou em estresse e episódios dissociativos, mas não soube explicar os vídeos. Desliguei o sistema. Não consigo mais assistir. Mesmo assim, acordo todas as noites às 3h17, sem alarme, sem razão. Apenas acordo. E sinto que não estou sozinha. Ontem encontrei arranhões no meu braço. Debaixo das unhas havia pele, como se eu tivesse arranhado alguém. Tenho medo de dormir. Tento ficar acordada com café e energéticos. Mas o corpo cansa. Eventualmente vou adormecer. E quando isso acontecer, não sei quem vai se levantar. Se serei eu ou outra pessoa. Meu nome é Cecília. Tenho 42 anos e trabalho como estilista há quase 20. Meu ateliê fica no segundo andar da minha casa e ao longo dos anos fui colecionando manequins, 8 ao todo. Alguns são antigos, amarelados pelo tempo. Outros são modernos, brancos, lisos, sem feições. Meu marido, Ricardo, sempre fez piada com isso. Dizia que nossa casa parecia uma loja de roupas assombrada. Meus filhos, Júlia e Pedro, cresceram entre esses corpos silenciosos e nunca demonstraram medo. Quando eram pequenos, costumavam até brincar e conversar com eles. Para nós, eram apenas ferramentas de trabalho, parte da mobília, tão comuns quanto mesas e cadeiras. Certa vez, Ricardo conseguiu uma promoção no trabalho e decidiu levar as crianças para viajar. Eu tinha 3 encomendas urgentes e não pude ir. Lembro que senti um aperto no peito quando o carro desapareceu na esquina. Fiquei sozinha pela primeira vez em anos. Os primeiros dias foram tranquilos. Trabalhei bastante, aproveitei o silêncio da casa, pedi comida, maratonei séries. Mas na terceira noite, o tempo mudou. O céu ficou pesado desde a tarde, com nuvens escuras se acumulando como um presságio. Quando anoiteceu, a chuva começou. Não era uma chuva comum. Era daquelas tempestades violentas, ventos que faziam as janelas tremerem e trovões que rasgavam o céu. Eu estava no ateliê, terminando os últimos ajustes em um vestido de noiva, quando a primeira rajada de vento mais forte fez a casa inteira estremecer. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. E então, tudo escureceu. A energia caiu de uma vez, mergulhando a casa em uma escuridão absoluta. Fiquei parada por alguns segundos, esperando meus olhos se acostumarem. Mas a noite estava densa demais. Não havia lua, nem luz de poste na rua. Apenas o som da chuva martelando as telhas e os trovões que explodiam a cada poucos segundos. Tateei até encontrar meu celular na mesa. A bateria estava em 8%. Liguei a lanterna e desci as escadas devagar, segurando no corrimão. Precisava encontrar velas. Sabia que tinha algumas guardadas na cozinha, na gaveta embaixo da pia. Enquanto descia, a luz do celular iluminou a sala de estar. E foi aí que senti o primeiro arrepio. 3 manequins estavam posicionados perto do sofá. Eu os havia deixado ali porque estava trabalhando em um conjunto de roupas femininas. Eram os modernos, brancos, sem rosto. Mas sob a luz fraca e trêmula do celular, pareciam diferentes. Pareciam estar me observando. Balancei a cabeça tentando afastar o pensamento idiota. Era só impressão. O cansaço, a solidão, a tempestade lá fora criando uma atmosfera sinistra. Continuei até a cozinha, encontrei as velas e um isqueiro.
Acendi 3 e as distribuí pela sala e pela cozinha. A luz âmbar tremulava nas paredes, criando sombras longas e dançantes. Voltei para o ateliê com uma vela na mão. Precisava terminar o vestido. A cliente viria buscar no dia seguinte. Coloquei a vela sobre a mesa, longe dos tecidos, e continuei costurando. O silêncio era quebrado apenas pela chuva e pelo som da agulha atravessando o tecido. Devia ser 00:40 quando ouvi. Um arrastar. Não foi alto, foi sutil, quase imperceptível sob o barulho da tempestade, como se algo pesado estivesse sendo arrastado no andar de baixo. Parei de costurar. Meu coração acelerou. Será que alguém tinha entrado? A porta da frente estava trancada. Eu tinha certeza. O som parou. Respirei fundo e voltei ao trabalho, mas minhas mãos tremiam levemente. Devia ser o vento empurrando algo. Uma cadeira, talvez. Ou minha imaginação pregando peças. Alguns minutos depois, ouvi novamente. Dessa vez era inconfundível. Passos, lentos, vindo do corredor. Senti um arrepio subir pela espinha. Peguei o celular, 4% de bateria, e desci as escadas, segurando a vela com a mão trêmula. A luz iluminava apenas alguns metros à minha frente. As sombras dançavam nas paredes como criaturas vivas. Cheguei ao final da escada e olhei para a sala. Dos 3 manequins, 2 continuavam lá. O terceiro havia desaparecido. Fiquei paralisada. Aquilo não fazia o menor sentido. Juntando toda a coragem, aproximei-me devagar, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Minha respiração ficou presa na garganta. Mas então, um trovão ensurdecedor. A vela caiu da minha mão. Corri para a cozinha, tropeçando na escuridão. E dei de cara com o terceiro manequim. Gritei. Peguei outra vela, as mãos tremendo tanto que precisei de 3 tentativas para acendê-la. Subi correndo para o quarto e tranquei a porta. Empurrei a cômoda contra ela. Meu celular apagou. Bateria morta. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, com a vela ao meu lado e os ouvidos atentos a qualquer som. E os sons vieram. Passos no corredor, lentos, metódicos, subindo a escada. Um degrau de cada vez. Parava. Continuava. Parava novamente. Peguei o telefone fixo, mas a linha estava muda. A tempestade devia ter derrubado os fios. Os passos chegaram ao topo da escada. Pararam em frente à porta do meu quarto. Fiquei petrificada, esperando o pior. Mas o que aconteceu foi pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. 3 batidas suaves. Silêncio. E então, a voz do meu marido. Abre a porta, amor. Comecei a chorar em silêncio. Eu sabia que não era ele. Então, ouvi outro som. Um ranger suave. Vinha do closet. Virei-me lentamente, com a vela erguida à frente. A porta do closet estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Dentro, na penumbra, conseguia distinguir as roupas penduradas, caixas no chão e algo mais. Uma silhueta, parada, imóvel. Era um dos meus manequins, o vintage, o amarelado. Eu o guardava ali porque estava danificado, esperando conserto. Mas ele não estava na mesma posição de antes. Ele estava virado para fora do closet, para o quarto, para mim. A vela tremulou. E por um momento, tive a impressão de que ele estava sorrindo. Empurrei a mesa contra a porta do closet, bloqueando a entrada, e me sentei no canto do quarto, abraçando os joelhos. Não sei quanto tempo fiquei assim congelada. Quando percebi, a tempestade havia parado, mas os sons continuavam, arranhões e pequenas batidas vindas de dentro do closet. Deixei a vela sobre a mesa e me joguei debaixo das cobertas como uma criança, fechando os olhos com força. Rezei, implorei para que amanhecesse logo. Não sei quando adormeci, mas quando acordei, a luz do sol entrava pela janela. A energia tinha voltado. O rádio-relógio piscava 8 da manhã. Afastei a cômoda da porta e abri. O corredor estava vazio.
Desci as escadas com as pernas bambas. Na sala, os 3 manequins estavam exatamente onde eu os havia deixado, virados para o sofá. Subi novamente e abri o closet. O manequim vintage estava lá, caído de lado entre as caixas, na mesma posição de sempre. Nada tinha mudado, mas eu sabia o que tinha visto, sabia o que tinha ouvido. Nunca contei isso para o Ricardo, nem para as crianças. Desde então, nunca mais consegui trabalhar à noite. Joguei fora metade dos manequins. Os que ficaram mantenho trancados no ateliê. E nunca, jamais, fico sozinha em casa. Porque agora eu sei a verdade. Alguns objetos não acumulam só poeira com o tempo. Eles acumulam energia, presença, atenção. E quando o silêncio é longo o bastante, eles despertam. E naquela noite, quando fiquei sozinha, quando a escuridão tomou conta e o medo abriu as portas, eles se mostraram para mim. Meu nome é Lívia. Moro sozinha desde que me mudei para esta rua silenciosa, cercada por árvores antigas e casas que parecem adormecidas no tempo. Vim fugindo de ruídos que não eram só sons, discussões, lembranças, o peso das vozes que eu já não aguentava ouvir. Achei que o silêncio me curaria, mas ele só deixou o resto mais alto. A casa é pequena, de esquina, com um jardim descuidado e muros baixos. Mas o que me chamou a atenção desde o primeiro dia foi a casa ao lado, abandonada. Janelas quebradas, pintura descascada, o portão torto pendendo sobre o chão. Durante o dia, parecia apenas esquecida, mas à noite, a escuridão ali parecia mais escura. Um vazio que respirava. Nos primeiros dias, tentei ignorar. Mas é impossível viver ao lado de um vazio sem sentir que ele está olhando de volta. Às vezes, quando o vento passava, jurava ouvir um som, o ranger de uma porta, o bater de uma janela. E mesmo sem querer, eu desviava o olhar, como quem evita um rosto familiar demais. Na terceira noite, aconteceu algo. Enquanto lavava a louça, percebi uma luz se acender do outro lado. Um brilho fraco, alaranjado, tremendo, como se alguém caminhasse com uma vela. Fiquei imóvel, tentando entender. A luz oscilava, desaparecia, voltava. Por fim, se apagou de vez. Naquela noite sonhei. Sonhei que estava dentro daquela casa. Os cômodos cheiravam a umidade e tempo. No andar de cima, uma mulher penteava o cabelo diante de um espelho rachado. Quando ela virou o rosto, vi a mim mesma. Acordei gritando, o lençol encharcado, o coração em disparada. Tentei esquecer. Mas nos dias seguintes, a sensação de ser observada cresceu como uma sombra. Mesmo sem olhar, eu sabia quando algo se movia na casa ao lado. Um reflexo, um vulto, uma cortina que balançava sem vento. Até que começaram as batidas. 3 toques lentos na janela da sala. Parei, esperando que parasse. Mas, na noite seguinte, elas voltaram. 3 toques. Depois, uma risada baixa, de mulher. Abafada, como se viesse de dentro das paredes. No dia seguinte, liguei para o corretor, um senhor simpático, seu Afonso, e perguntei sobre a casa. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse: a antiga moradora tinha problemas. Problemas? Ela dizia que morava com outra pessoa. Um parente? Não, ele baixou a voz. Dizia que era alguém igual. Igual demais. Fiquei sem saber o que responder. E pela primeira vez, percebi o som da respiração dele do outro lado da linha, pesada, como se também lembrasse de algo que preferia esquecer. Depois disso, as coisas começaram a mudar. O espelho do banheiro embaçava sozinho, mesmo sem banho quente. E às vezes, meu reflexo se movia com atraso. 1 segundo depois de mim. O suficiente para me gelar inteira. O cheiro da casa também mudou. Um perfume adocicado, antigo, de madeira úmida e pó, que parecia sair do nada. E toda manhã, a cortina da janela que dava para a casa vizinha amanhecia aberta, mesmo quando eu jurava tê-la fechado.
As noites viraram um tormento. Vultos na beira da cama, passos no corredor e, por vezes, minha própria voz me chamando lá de fora. Certa noite, decidi acabar com aquilo. Peguei uma lanterna e saí para o quintal. A lua estava encoberta e o vento fazia as folhas secas rodopiarem pelo chão. Aproximei-me da casa. O ar parecia diferente ali, frio, denso, quase sólido. Empurrei o portão e subi os degraus da varanda. A madeira gemeu sob meus pés. Lá dentro, a escuridão era total. Mas bastou eu entrar para ouvir passos no andar de cima. Lentos, firmes, como se alguém soubesse que eu estava ali. Subi as escadas, guiada pela luz trêmula da lanterna. No fim do corredor, uma porta entreaberta. Empurrei. O quarto era idêntico ao do meu sonho. Móveis cobertos, o ar parado e, no canto, o espelho rachado. Me aproximei. Meu reflexo me encarava, mas algo estava errado. O rosto era o meu, sim, mas o olhar vazio, distante. E quando dei um passo para trás, a imagem não se moveu. Ela ficou, me observando. A lanterna piscou e apagou. No escuro, senti uma mão fria agarrar meu braço e puxá-lo para dentro do vidro. O toque queimava. Gritei, me debatendo, até conseguir me soltar e correr escada abaixo. Tropecei, bati o ombro, mas continuei. Entrei em casa, bati a porta e fiquei ali, encostada, chorando, com o braço latejando. Na pele, a marca de uma mão, vermelha, funda, como uma queimadura. Depois disso, o tempo começou a escapar. Esquecia tarefas simples, datas, rostos. O rosto da minha mãe me fugia como se fosse lembrança de outra pessoa. E no espelho, algo parecia mudar a cada dia. Meu olhar era o mesmo, mas havia algo por trás. Uma calma estranha, um silêncio que não era meu. Como se alguém me observasse de dentro. O cansaço me consumia, e cada vez que eu olhava pela janela, lá estava ela, a mulher da casa ao lado, parada, me observando, o mesmo rosto, o mesmo corpo, como se estivéssemos espelhadas. Ontem à noite ouvi novamente as batidas, 3 toques, depois silêncio. E então a minha voz, vinda da parede: "Posso entrar agora?" A lâmpada piscou. O ar pareceu sumir. O chão vibrou como se algo passasse entre as paredes. Corri até o banheiro. O espelho estava coberto de vapor. Quando o embaçado se dissipou, vi meu reflexo sorrindo. Antes de mim. Hoje, não sei mais o que é sonho. As pessoas da rua me cumprimentam como se nada tivesse acontecido. Mas há algo no olhar delas. Um desconforto contido, como se percebessem algo que eu ainda não percebi. Meu cabelo está mais comprido, minha pele mais pálida. E a casa ao lado está silenciosa, silenciosa demais, como se, enfim, ela tivesse conseguido o que queria. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos. E durante muito tempo achei que herdar a casa da minha avó tinha sido uma bênção. Ela faleceu há 6 meses, e como eu era o único neto que mantinha contato regular com ela, a casa ficou para mim. Era uma construção antiga, de 2 andares, com porão e tudo. Nada luxuoso, mas sólida, bem localizada. Eu morava num apartamento minúsculo pagando aluguel, então foi como ganhar na loteria. A mudança foi tranquila. Doei a maioria dos móveis da avó, mantive alguns por valor sentimental. O porão eu nem cheguei a explorar direito. Desci uma vez só. Vi que estava cheio de caixas velhas. Cheirava a mofo e decidi que limparia depois. Tinha coisas mais urgentes para resolver. As primeiras 2 semanas foram normais. Eu trabalhava de casa, programador freelancer, então passava o dia inteiro ali. Silêncio, paz, nenhum vizinho batendo na parede. Perfeito. A primeira coisa estranha que notei foi a comida. Eu tinha comprado um pacote de presunto no domingo. Na quinta-feira, quando fui fazer um sanduíche, estava pela metade. Achei que tinha comido mais do que lembrava. Depois foi o leite.
Comprei 2 litros, 3 dias depois, um estava vazio. Comecei a achar que estava ficando distraído, trabalhando demais. Mas aí veio o pão. Eu tinha certeza absoluta de que havia 12 fatias quando guardei na geladeira na noite anterior. De manhã, sobravam 7. Comecei a prestar mais atenção. Passei a anotar o que comprava, quanto consumia. E a matemática não fechava. Alguém estava comendo minha comida. Minha primeira reação foi lógica. Algum rato, algum bicho entrando pela janela. Tranquei tudo. Verifiquei frestas. Nada. A comida continuava sumindo. Foi na 3ª semana que ouvi os passos. Eu estava na cama, quase dormindo quando ouvi. Passos abafados, lentos, vindos de baixo. Do porão. Meu coração disparou. Fiquei completamente imóvel, ouvindo. Eram passos humanos, disso eu tinha certeza. Alguém caminhando devagar, parando, recomeçando. Peguei o celular, pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Tem alguém no meu porão? Eles iam achar que era invasão, iam chegar com sirene, fazer escândalo, e se fosse só a casa velha estalando, eu ia parecer idiota. Os passos pararam. Esperei 1 hora acordado, tenso, segurando um taco de beisebol que encontrei no armário. Nada mais aconteceu. Eventualmente dormi. Na manhã seguinte, convenci-me de que tinha sonhado. Casas antigas fazem barulho. Canos, madeira se ajeitando, essas coisas. Mas quando abri a geladeira, o queijo que eu tinha comprado ontem tinha sumido. O pacote inteiro. Durante o dia juntei coragem. Peguei uma lanterna potente, o taco, e desci ao porão. A escada de madeira rangia a cada passo. O cheiro de mofo era mais forte do que eu lembrava. Acendi a luz, uma lâmpada fraca e amarelada pendurada no teto. O porão era grande, ocupava toda a área da casa. Caixas empilhadas, móveis velhos cobertos com lençóis, ferramentas enferrujadas. Caminhei entre as pilhas, iluminando cada canto. Nada. Absolutamente nada fora do lugar. Estava prestes a subir quando vi. No canto mais escuro, atrás de uma estante velha, havia um colchão. Um colchão fino, sujo, com um travesseiro sem fronha e um cobertor cinza. Ao lado, 3 garrafas plásticas vazias e embalagens de comida. Minha comida. Senti meu estômago revirar. Alguém estava morando ali, no meu porão, morando na minha casa. Subi correndo, tranquei a porta do porão por fora, empurrei uma cadeira contra ela, liguei para a polícia. Dessa vez não me importei em parecer paranoico. 2 policiais apareceram 20 minutos depois. Contei tudo. Eles desceram comigo, armas em punho. Revistaram cada canto do porão. Encontraram o colchão, as garrafas, as embalagens. Mas ninguém. Tem outra saída? Perguntou um deles. Fomos verificar. Havia uma janelinha alta, estreita, que dava para o quintal dos fundos. Estava entreaberta. Um adulto magro conseguiria se espremer por ali com esforço. Os policiais fizeram um boletim de ocorrência, disseram para eu trancar aquela janela, trocar as fechaduras da casa, instalar alarme. Disseram que provavelmente era um morador de rua que encontrou um jeito de entrar, que eu tinha dado sorte de não ter encontrado a pessoa cara a cara. Fiz tudo o que mandaram. Tranca na janela do porão, fechaduras novas, câmeras na porta da frente e dos fundos. Me senti seguro novamente. 3 noites se passaram sem incidentes. Comecei a relaxar. Achei que o invasor tinha ido embora, assustado com a polícia. Na 4ª noite, acordei com sede. 3 da manhã. Desci para a cozinha meio zonzo de sono. Abri a geladeira, peguei a jarra de água. Foi quando ouvi a respiração, bem atrás de mim. Congelei. Não conseguia me virar. A respiração era pesada, ofegante, próxima. Senti o cheiro. Suor velho, sujeira, algo azedo. Você trancou minha porta, disse uma voz rouca masculina. Trancou minha janela. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a jarra. Virei devagar. Ele estava a menos de 1 metro. Magro, sujo, barba longa e emaranhada, roupas rasgadas, olhos fundos, vítreos, fixos em mim. Na mão direita segurava uma faca de cozinha. Minha faca. Eu moro aqui, ele disse.
a voz estranhamente calma. Morava aqui antes de você, antes da velha. Sempre morei aqui. Eu chamei a polícia uma vez, consegui dizer, minha voz saindo fina. Posso chamar de novo. Ele inclinou a cabeça como um cachorro confuso. Não vai dar tempo. Não sei de onde tirei a coragem, ou se foi só instinto de sobrevivência. Joguei a jarra nele e corri. Ouvi o vidro estourando, um grito, passos pesados atrás de mim. Subi as escadas aos tropeços, entrei no quarto, tranquei a porta. Peguei o celular com as mãos tremendo, disquei 190. Enquanto ligava, ouvi ele subindo devagar as escadas. Cada degrau rangia. Polícia militar, qual sua emergência? Tem um homem na minha casa, ele tem uma faca, A maçaneta do quarto girou. Uma vez. Duas. Depois vieram os golpes na porta. Fortes, rítmicos. Dei o endereço ofegante. A atendente disse que a viatura estava a caminho, para eu me manter em local seguro, permanecer na linha. Os golpes pararam. Silêncio. Ele parou. Sussurrei para a atendente. A viatura está a 3 minutos, senhor. Fique onde está. Ouvi passos se afastando, descendo as escadas. O som da porta da frente se abrindo. Ele tinha ido embora. A polícia chegou, revistou tudo novamente. Encontraram a jarra quebrada, pegadas sujas pela casa, a porta da frente escancarada. Mas ele tinha desaparecido. Não dormi naquela noite, nem nas próximas 5. Fiquei num hotel, enquanto instalavam grades em todas as janelas, trocavam todas as portas por modelos reforçados, colocavam sensores de movimento. Voltei para casa 1 semana depois. Ainda estava com medo, mas não podia viver em hotel para sempre. Nos primeiros dias, qualquer barulho me fazia pular, mas aos poucos fui relaxando. Os sensores funcionavam. As grades estavam firmes. Ele não podia entrar. Já faz 2 meses. Não tive mais problemas. A polícia nunca o encontrou. Disseram que pessoas assim somem, se escondem, aparecem em outra cidade, mesmo com a porta trancada, mesmo com tudo lacrado. Me pergunto se ele realmente foi embora, ou se apenas aprendeu a ser mais silencioso. Meu nome é Marcelo, tenho 53 anos e o divórcio foi a coisa mais difícil que já enfrentei. 27 anos de casamento terminaram em 6 meses de brigas, advogados e divisão de bens. A casa ficou para a Renata, era justo, ela tinha a guarda dos filhos. Eu fiquei com o carro e alguns móveis que ela não quis. Precisava de um lugar rápido e barato. Meu salário de contador não era ruim, mas com pensão e contas acumuladas não sobrava muito. Foi quando encontrei o anúncio. Apartamento mobiliado, aluguel baixo, disponível imediatamente. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Perfeito para um homem sozinho recomeçando a vida. O dono era um senhor de uns 70 anos, educado, mas apressado. Mostrou o apartamento rapidamente. Os móveis eram velhos, mas conservados, com um toque feminino que não esperava. Almofadas florais no sofá, toalhinhas de crochê, pequenos enfeites na estante. Tinha tudo: sofá, mesa, cama, até utensílios de cozinha. Perguntei por que o aluguel era tão baixo para um lugar mobiliado. A última inquilina faleceu aqui, disse sem rodeios. Faz 3 meses. Muita gente tem preconceito com essas coisas, então baixei o preço. Não sou supersticioso. Morte faz parte da vida. Assinei o contrato no mesmo dia. A mudança foi simples. Trouxe minhas roupas, meu notebook, alguns livros. O resto já estava lá. Até comida tinha no armário. Macarrão, arroz, enlatados. O dono disse que eu podia usar, que ia estragar de qualquer jeito. As primeiras noites foram estranhas, mas era esperado. Apartamento novo, cama diferente, silêncio de quem mora sozinho pela primeira vez em quase 30 anos. Eu acordava de madrugada, desorientado, esquecendo por um segundo que a Renata não estava mais ao meu lado. O primeiro detalhe estranho foi a TV.
Eu tinha o costume de desligá-la antes de dormir. Mas 3 vezes naquela primeira semana acordei com ela ligada. Sempre no mesmo canal, uma novela antiga que reprisavam de madrugada. Achei que talvez o controle remoto estivesse com defeito, que eu apertava os botões sem querer durante o sono. Tirei as pilhas do controle. Na noite seguinte, a TV ligou mesmo assim. Às 2 da manhã, acordei com o som da trilha sonora dramática. Levantei irritado e desliguei na tomada. Problema resolvido, exceto que não foi. Porque 2 noites depois, a TV ligou novamente, com a tomada desligada, no mesmo canal, a mesma novela. Fiquei parado na porta do quarto, olhando a tela acesa, sentindo um frio subindo pela espinha. Não era possível. Verifiquei a tomada 3 vezes. Estava desligada. Mesmo assim, a TV funcionava. De manhã, liguei para o dono. Ele pareceu desconfortável. A dona Rosana gostava dessa novela, disse finalmente. Ela assistia às reprises toda a noite. Disse que tinha visto quando era jovem, que trazia boas lembranças. Dona Rosana era a inquilina anterior? Sim, foi onde encontraram ela. No sofá, na frente da TV, assistindo esse canal. Minha garganta ficou seca. Que idade ela tinha? 51. Ataque cardíaco súbito, sozinha. Levou 3 dias para encontrarem. Desliguei sentindo um peso no estômago. 51 anos, quase minha idade. Fui até a sala, olhei para o sofá onde estava sentando todos os dias. Uma mulher tinha morrido ali, sozinha, assistindo TV. Durante a semana seguinte, outros detalhes começaram a aparecer. Pequenas coisas. A xícara que eu deixava na pia pela manhã estava lavada quando chegava do trabalho. Um perfume leve, floral, que às vezes sentia ao entrar no apartamento. O controle remoto que eu deixava na mesinha aparecia no braço do sofá, do lado onde as almofadas tinham uma leve marca de uso. Talvez fosse esquecimento meu, estresse pós-divórcio. Mas eu me conhecia, sempre fui metódico, organizado. Uma noite, cheguei tarde do trabalho, 11 horas. Abri a porta do apartamento e senti o cheiro de comida, macarrão ao molho branco, delicado, caseiro. Mas eu morava sozinho. Entrei devagar, coração acelerado. A cozinha estava vazia, o fogão frio, nenhuma panela suja, mas o cheiro estava ali, inconfundível. Abri a geladeira, tinha um pote de vidro que eu não reconhecia. Abri. Macarrão ao molho branco, bem temperado, ainda morno. 2 pratos fundos ao lado como se esperassem por alguém. Larguei tudo, recuei até a parede. Peguei o celular, quase liguei para a polícia. Mas o que eu diria? Sentei no sofá, tentando pensar racionalmente. A TV ligou sozinha. A novela. Mas não eram 2 da manhã, eram 11h15. O volume estava baixo, quase um sussurro, como se alguém não quisesse incomodar. Rosana, ouvi minha própria voz perguntando sem entender por quê. A imagem tremulou. Por um segundo, no reflexo da tela, vi uma silhueta ao meu lado. Cabelos até os ombros, ombros delicados. Ela virou levemente, como se fosse me olhar. Levantei de um pulo, coração disparado. O reflexo sumiu. Passei a noite no quarto, porta trancada, luzes acesas. Mas ouvi sons na sala, passos leves, descalços. A TV mudando de volume, o som suave de louça sendo lavada. De manhã, quando o sol nasceu, encontrei a cozinha impecável. Os pratos que eu tinha usado na noite anterior estavam lavados, secos, guardados. A xícara que eu sempre usava estava na bancada, já com café fresco dentro, ainda quente. Minha mão tremeu ao pegá-la. Tomei o café devagar. Era exatamente como eu gostava. Nem muito forte, nem muito fraco. Liguei para o dono novamente. Precisava de respostas. A dona Rosana, ela era casada? Era. O marido a deixou há uns 5 anos. Ela nunca se recuperou completamente. Vivia sozinha desde então. Filhos? Não tiveram.
Ela trabalhava de casa, designer ou algo assim. Passava os dias aqui, sozinha. Desliguei e olhei ao redor do apartamento. Os móveis dela, a decoração dela, a solidão dela. Divorciada, sozinha, sem filhos, trabalhando de casa, morrendo sozinha. A semelhança me atingiu como um soco. Nos dias seguintes parei de ter medo. Ou talvez tenha me acostumado. A comida continuava aparecendo, sempre o suficiente para 2 pessoas, sempre bem temperada, cuidadosa. A TV ligava toda noite, no horário da novela. Às vezes eu assistia, às vezes comentava em voz alta sobre as cenas absurdas e podia jurar que ouvia um riso leve, feminino. O perfume ficou mais forte. Às vezes, ao acordar, sentia como se alguém tivesse ajeitado o cobertor sobre mim durante a noite. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, meu filho mais velho tinha ligado apenas para pedir dinheiro, sem perguntar como eu estava. Sentei no sofá e comecei a chorar. Sem vergonha, sem segurar. Chorei pela vida que perdi, pela solidão, pelo vazio. Senti uma presença ao meu lado, não ameaçadora, reconfortante. Como se alguém estivesse apenas ali, presente, entendendo. Você também se sentia assim? Perguntei para o ar. O perfume ficou mais intenso. E então, algo que não esperava. Uma sensação leve na minha mão, como dedos entrelaçando os meus. Frios, mas gentis. Não retirei a mão. Ficamos assim por minutos. Talvez meia hora. 2 solitários, em tempos diferentes, dividindo o mesmo silêncio. Já faz 2 meses, ainda moro aqui. Parei de procurar outro apartamento. A comida ainda aparece, sempre para 2. Eu como minha parte e deixo a dela intocada no prato, como uma oferenda. Pela manhã, o prato está vazio, lavado. À noite, assisto a novela com ela. Às vezes, converso, conto sobre meu dia. Nunca recebo resposta em palavras, mas sinto a presença, o conforto. Meus filhos acham que estou pirando. Minha ex-mulher sugeriu terapia, mas eles não entendem. Rosana não está me assombrando. Ela apenas encontrou alguém tão sozinho quanto ela foi. E talvez, de alguma forma distorcida, estejamos cuidando um do outro. Ela cozinha, eu como. Ela assiste TV, eu faço companhia. Ela sente solidão, eu também. Ontem à noite, olhando o reflexo na TV, vi sua silhueta novamente, mais nítida dessa vez. Ela sorriu. E pela primeira vez em meses, eu sorri de volta. Sei que não é normal. Sei que não é saudável. Mas depois de 27 anos de um casamento que esfriou aos poucos, depois de meses de apartamento vazio e silêncio ensurdecedor, ter alguém, mesmo que seja um fantasma, cuidando de você, preocupado com você, presente, é mais do que eu tive em anos. Então toda noite sento no nosso sofá, assisto a nossa novela, como nossa comida, e aguardo o momento em que talvez a distância entre nós finalmente desapareça por completo. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A próxima história já está te esperando.